Pronto, já começou a gravar, tá? Como ninguém tem nada contra, vamos gravar a nossa aula de hoje, ok? A gente vai falar um pouco sobre produto vetorial, tá? Que é o conteúdo desta semana, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês umas telas e a gente vai fazer aqui por aqui, tá? Tá carregando aqui ainda. Apareceu aí para vocês? Sim? Apareceu. Sim, Ainda. apareceu. Pronto, pessoal. O conteúdo desta nossa semana, né, é o produto vetorial, tá? A gente já viu o que é um produto interno na semana passada. Os vídeos já foram produzidos sobre o produto interno, ou também conhecido como produto escalar. O que é um produto interno ou produto escalar, que foi o conteúdo da semana? É um produto aonde o resultado, ele dava um número, tá? Um número escalar, por isso que o nome é produto escalar, produto interno, ok? E a gente viu que, que tem duas coisas bastante importantes que a gente tem que saber do produto interno. Uma é que, se o produto interno entre dois vetores não nulo for igual a zero, isso implica que esses dois vetores, eles são perpendiculares, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. Então, se perguntarem para vocês, como é que eu mostro que dois vetores eles são ortogonais? Ortogonais é a mesma coisa de perpendicular. Basta fazer o produto interno e verificar se o produto interno é zero. Se o produto interno deu zero, o vetor, eles são perpendiculares, tá? O cálculo do produto interno era dado de multiplicação das coordenadas por coordenada. Eu somava uma coordenada vezes a outra, né? Tem dois vetores. Então, a primeira coordenada vezes a primeira, mais a segunda vezes a segunda, e assim por diante, né? E a gente viu que a interpretação geométrica do produto interno era o quê? Era o vetor projeção ortogonal de um vetor sobre o outro, tá? Então, isso aí tudo foi tema da aula passada. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre produto vetorial. Como o próprio nome já diz, é o produto onde, entre dois vetores, cujo resultado vai ser um vetor. Tá? O resultado vai ser um vetor. Então, se eu tiver dois vetores aqui, um vetor Azinho e um vetor B, tá? Um A de coordenadas A1i mais A2j mais A3k. E um B de coordenadas B1i mais B2j mais B3k. Queremos determinar quem seria esse vetor V, que é simultaneamente, ou seja, o produto vetorial entre dois vetores A e B, ele vai me dar um novo vetor que vai ser perpendicular ou ortogonal a esses dois vetores iniciais. Então, olha aqui, eu tenho um vetor Azinho aqui, um vetor A, e tenho um vetor B. Quem seria o produto vetorial de A por B? Vai ser um vetor que vai ser perpendicular ou ortogonal a esses dois vetores, formando um ângulo de 90 graus. E ele tem que respeitar a regra da mão direita. Ou simplesmente, a gente pode visualizar ele como sendo dessa forma aqui, nesse sentido anti-horário. Se ele caminhar no sentido horário, isso significa que esses vetores, eles são... aí, se ele for no sentido anti-horário, aí ele vai ter um sinal negativo, tá? Então, um vetor vai estar na direção de um dedo desse, o outro vetor vai estar na direção de outro dedo. Qual seria o vetor A vetorial B? Bom, vai ser o seu dedo polegar aqui, tá? Que ele vai ser tanto ortogonal ao vetor A quanto ortogonal ao vetor B, tá? Se você pegar essa parte aqui da sua mão, tá? Aqui de baixo, e botar sobre o vetor A e arrastar em direção à palma da mão para o vetor B, o resultado, vai ser o seu dedo polegar, vai dar o vetor A vetorial B, tá? Então, rodando nesse sentido, AB, qual seria o próximo vetor? A vetorial B. Daqui,
nesta posição aqui, tá? Esse vetor aqui, vamos supor que ele forma, na verdade, supor não, ele forma um ângulo de 90 graus com A e forma um ângulo 90 graus com B. Ou seja, ele é ortogonal simultaneamente, tanto a A quanto a B. E se eu pegar no sentido contrário, de B para A, qual é o produto vetorial de B para A? Bom, se eu estou pegando de B para A, ó, como eu estou andando no sentido o quê? Horário, como eu estou andando no sentido horário, então vai ser o vetor inverso a vetorial B, ou seja, vai estar aqui, ó, para baixo, tá? Para aqui, a B, A vetorial, B vetorial A, tá? É porque ele está andando no sentido anti-horário, no caso. Como é que a gente calcula o produto vetorial entre esses dois vetores? Então, eu tenho aqui, ó, um vetor A, tenho um vetor B e quero calcular o produto vetorial entre eles, tá? A gente já fez a redução dessa fórmula no vídeo, tá? De duas formas. Uma era fazendo na tora a distributiva e resolvendo, mas a gente viu que existe uma maneira muito mais simples, que é calcular esse determinante da matriz. Aqui, na primeira linha, a gente vai colocar I e JK, que são os eixos coordenados, I e JK. Na segunda linha, vamos colocar as coordenadas do vetor A. Quais são as coordenadas do vetor A? Está aqui, ó, A1, A2 e A3. A1, A2 e A3. As coordenadas do vetor B, ó, na terceira linha, B1, B2, B3. E calcula esse determinante aqui, tá? Calcular esse determinante, você pode calcular pelo método que você quiser, tá? Você pode fazer pela regra de Sarrus, como a Andressa gosta aí, né? Pelo coração, que ela me disse aí, né? Pelo coração a gente já fez ele. Enfim, uma das melhores maneiras é fazer aquelas maneiras do cofatores, tá? Que, na verdade, se resume a isso daqui, ó. Eu pego esse I e corto essa linha e essa coluna. Me sobrou o que aqui, ó? Uma matriz 2 por 2. E aí eu calculo o determinante dessa matriz 2 por 2 e multiplico por esse carinha aqui, ó, I. Tá? Então, como é o determinante de uma matriz 2 por 2? É diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, por isso que aqui eu coloquei um igual, ó, determinante dessa matriz que sobrou. A2, B2, A2, A3, B2, B3, tá? E I, né? Porque a multiplicação desse cara aqui, tá? Porque, na verdade, ele vai ficar assim, ó, menos 1, eu não sei quem lembra, tá? I mais J. E isso daqui eu não vou explicar para vocês, não, tá? Eu dei aqui a forma, você acredita, ou então você lembra lá do quando vocês estudaram sistemas lineares, tá? A resolução de determinante, matriz, no ensino médio de vocês, ok? Bom, então, ó, temos isso daqui, né? Aí agora, para a segunda coordenada, como é que ficaria? Eu mato a coluna e linha do J, aqui, ó, mato o J, mato a linha e a coluna. Como esse J é o elemento da matriz, primeira linha, terceira coluna, primeira linha mais segunda coluna, 1 mais 2 dá 3, é um número ímpar. Quando eu fizer menos 1 elevado a 3, isso vai dar negativo, ou seja, ele vai inverter o determinante dessa matriz 2 por 2 que sobrou. Então, ao invés de eu fazer diagonal principal menos a diagonal secundária, eu só inverti aqui, ó. Esse A1, A3 aqui, ó, vem para o lugar do A1 e o A1 vem para o lugar do A3. O B3 vem para o lugar do B1 e o B1 vem para o lugar do B3. Para esse determinante aqui ficar diagonal secundária menos a diagonal principal, tá? Diagonal secundária menos a diagonal principal. Então, aqui está o J, né, multiplicado por esse J aqui. Ok? E a última... O último aqui, ó, pego esse cara, a linha mato, então vai me sobrar quem, ó? Uma matriz 2 por 2. Como ele é 1, 3, dá 4, é par. Então vai ser diagonal principal menos a secundária mesmo aqui, ó. Então vai ficar A1, B2, B1, A2, tá? E aí, esse determinante aqui eu posso ver dessa forma. Aqui já fica bem mais prático, tá?
Depois, quem puder estudar bem direitinho e visualizar isso daí, aí fica bem mais prático, tá? Outra coisa que a gente viu é que se um desses vetores aqui, ó, for o próprio vetor A, ou seja, quem seria a vetorial com o próprio A? Vocês concordam comigo que eu estou fazendo um produto vetorial de dois vetores iguais? Então, aqui eu tenho, ó, aqui no lugar desse B aqui seria um A. Aqui, na terceira linha, seria as mesmas coordenadas de A, ou seja, A1, A2, A3. Nesse determinante, onde eu tenho duas matrizes iguais, aliás, duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante dessa matriz ele vai ser zero, tá? Ele vai ser zero, o determinante, ok? Ó, por quê? Porque uma linha igual a outra, pelas propriedades da matriz, o determinante ele vai se anular. Ou seja, quando eu fizer o produto vetorial de A por A, de um vetor por ele mesmo, o resultado aqui, ó, vai ser um vetor nulo, tá certo? Então, o produto vetorial de um vetor A por ele mesmo vai ser o vetor nulo, tá? E outra definição é com relação ao módulo desse produto vetorial. O módulo do produto vetorial, ele vai ser dado de que forma? A norma de um vetor A vezes a norma de um vetor B vezes o seno de alfa. Mas sendo que quem é esse alfa? É o ângulo entre A e B. É o ângulo entre esses dois vetores. Por isso que a ordem aqui vai importar, tá? A ordem desses dois vetores, ela vai importar. Beleza? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Já viram o vídeo, gente? O pessoal já assistiu os vídeos ou não? Alguém pode dizer alguma coisa aí? Ainda continua na dúvida? Eu ainda não vi. Eu já. Ainda não viu não, Enzo, o vídeo? Não. Pronto. Eu já. Pronto. Então, mas está explicado tudo isso aí no vídeo, tá, gente? Quem puder assistir lá, assistam, não deixem acumular o conteúdo, ok? Joyce, tu falou alguma coisa aí. Ah, tu já assistiu, deu para entender aí? É porque eu fui conectar meu microfone aqui. É porque, assim, eu fiquei com dúvida em relação que o senhor falou de produto interno, que tinha que ser a norma de um vezes a norma do outro vezes o cosseno deles. Aí, depois, quando você for fazer um exercício, só multiplicou coordenada a coordenada. Ordenada por ordenada. Eu fiquei com dúvida em relação a isso. É meio que puxando do outro assunto até. Pronto, tá certo. Eu vou tirar já já. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso aí? David, não entendeu muito o quê? Tem aí uma dúvida específica ou não? Bom, Joyce, é o seguinte. Existem duas formas de a gente fazer exercícios, na verdade, sobre produto interno, tá? Eu vou dar uma pausa aqui no produto vetorial e vou voltar um pouco sobre o produto interno, que foi a dúvida de Joyce. Então, a gente já viu, ó, que o produto interno entre dois vetores, tá? O produto interno entre um vetor A, interno com um vetor B, tá certo? Esse produto interno, ele vai ser, por definição, não é isso que a gente já viu, vai ser a norma de um vetor A vezes a norma de um vetor B vezes o cosseno do ângulo entre A e B, tá certo? Isso aqui é a definição do produto interno, beleza? A gente sabe que se dois vetores eles são perpendiculares, o produto interno entre eles, tá certo? Vai ser igual a zero. Então, pegue dois vetores aí quaisquer, tá? Então, eu vou pegar dois vetores, ó. E quero fazer o produto interno entre eles. Eu quero pegar o vetor A, vamos supor que o vetor A, esse vetor A aqui, ó, ele seja da seguinte forma. x1 vezes I, né? Mais y1 J mais Z1K, ok? Interno com o vetor B.
Quem seria o vetor B? B eu vou colocar aqui, ó, x2, j mais y2, aliás, x2i mais y2j mais z2k, ok? E quero fazer esse produto interno aí. Como é que eu vou calcular, resolver esse produto interno? Então, vamos lá. Desregulou aqui. Um minuto. Pronto. Como é que eu vou fazer esse produto interno? Eu tenho que fazer, ó, aqui eu não vou usar a definição por enquanto, eu vou usar as propriedades do produto interno, tá, Joyce? Eu tenho que fazer a distributiva, né, ó, esse vetor com esse vetor com esse, o primeiro eu tenho que multiplicar com os três, beleza? Então, vamos lá, ó. Quando eu multiplicar o primeiro com o primeiro, vai ficar x1 vezes x2, e vai ficar quem? I interno com I. I interno com I. Quem é o produto interno de um vetor por ele mesmo? Aí eu vou usar a definição, Joyce. Qual a definição? É a norma de 1, a norma de I, vezes a norma de I, vezes o cosseno de I com I. Quanto é o cosseno de I com I? Aliás, quanto é o ângulo de I com I? De um ângulo com ele mesmo? É 0. Quanto é o cosseno de 0? 1. Então, isso aqui vai ser 1. Quanto é a norma de um vetor unitário? Se o vetor unitário, I, J e K são unitários, então esse produto interno aqui é 1. Aliás, essa norma é 1. Essa norma aqui também é 1. Então, quando eu fizer I interno com I, isso daqui vai ser 1, tá? Então, aqui vai ficar, ó, x1, x2, I interno com I. Mas a gente já sabe que I interno com I, ó, isso aqui é 1, tá? Beleza. Agora vamos para a segunda distributiva, ó. Esse com o J aqui, ó. Você concorda comigo que vai ficar assim, ó, mais x1, y2, I e J? Sim? Tá conseguindo entender, Joyce? Tô sim, tô acompanhando. Pronto. Me diga agora quanto é o produto interno de I com J. 90 graus dá 0. Eles são perpendiculares, então vai dar 0 esse produto interno aqui, né? Então isso aqui tudo vai ser 0, porque um número vezes o produto interno vai ser 0. Beleza, então você entendeu isso. O que é que a gente tem agora? Que sempre que eu pegar agora I com J, I com K, que é o terceiro aqui, ó, I com K, eles também são perpendiculares, também vai dar 0. Então, mata isso daí, tá? Então, nessa primeira parte aqui, ó, só vai sobrar, ó, x1, x2. Quando eu multiplicar o primeiro vetor aqui, quando eu fizer essa distributiva aqui, só vai sobrar isso. Mas, agora vamos fazer o segundo vetor. Quando eu pegar esse segundo cara aqui e multiplicar com I, vai ficar J com I. Também são perpendiculares, também vai dar 0. Então, mata, deu 0. Quando eu pegar esse com esse, ó, J com J vai dar 1. Então, vai sobrar somente quem? Y1, Y2. Mas, quando eu pegar agora esse com o terceiro, J com K, são perpendiculares, vai dar 0 também. Quando eu pegar, agora eu vou para o terceiro, esse com esse vai ficar K com I, 0. K com J, 0. K com K, 1. Então, vai sobrar mais Z1 vezes Z2. Então, temos duas formas de se achar o produto interno entre dois vetores. Esta maneira, que é pela definição, norma de um, norma do outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E a outra maneira é multiplicar coordenada a coordenada. Aí você me perguntou, professor, existem duas formas? Existem duas maneiras de você calcular o produto interno. Como é que você vai saber a que você vai usar? Simples. Se eu perguntar a você, Joyce, calcule, aqui eu tenho um vetorzinho A, tenho um vetor B, aliás, deixa eu colocar aqui. Eu tenho um vetor A de coordenadas 1,
2 e 3. Tem um vetor B de coordenadas 4, 5 e 6. E pergunto, quanto é o produto interno de A por B? Joyce, quanto é o produto interno do vetor A, interno do vetor B? 4. Multiplicaria 4 vezes 1. Você vai usar essa forma aqui de se calcular o produto interno. Por quê? Tem sentido você usar essa forma? O módulo você tem como achar, né? O módulo aqui você acha. Basta você calcular a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. A norma de B também tem como você achar, a norma de B. Mas tem alguma informação sobre o cosseno do ângulo, o ângulo entre A e B? Não tem nenhuma informação. Você vai ter que dar uma volta muito grande para encontrar esse ângulo. Aí a gente já tem uma outra fórmula. Qual é a outra fórmula? É eu calcular o produto das coordenadas. Beleza, gente. Tranquilo. Muito melhor. Tá. Professor, e agora é o seguinte. Eu vou apagar aqui, tá? E aí eu pergunto agora outra coisa a você, Joyce. Joyce, e nesse problema aqui, ó. Nesse problema aqui. Ó, temos que um vetor A, ele tem comprimento 3. E um vetor B, ele tem comprimento 5. O ângulo entre A e B é igual a π sobre 6. Π sobre 6 dá quantos graus? 30 graus. Calcule o produto interno, A interno B. Você vai multiplicar a coordenada? Não, porque o vetor aqui eu não tenho nem as coordenadas dele. Eu tenho o tamanho dele, o comprimento dele. E tenho o ângulo deles. Ah, isso aqui são tudo informação da outra forma que eu tenho de calcular o produto vetorial, o produto interno. Que é a norma do vetor A, então vai ficar 3, vezes a norma do vetor B, que é 5, vezes o cosseno de 30 graus. Pronto. E aqui vai dar um número. Só resolver isso aqui, você achou o produto interno. Deu para entender, Joyce? Entendi sim. Muito obrigada. Então, aí isso daqui é quando a gente tem duas formas de se fazer, tá? Temos duas formas de se fazer. E aí a gente encontra qual a que achar melhor, tá? Então, você tem duas formas de se fazer o produto interno. Quando aparecer um exercício, você vai ver qual é a forma que você vai usar para resolver o seu problema. Beleza? A letra está muito feia, gente. Dá para entender aí? Tá dando sim para entender. Muito bem. Dá sim. Pronto, então voltando aqui, tá? Para o produto vetorial. Só porque a gente está falando do produto vetorial, vou um parênteses aqui para falar um pouco sobre o produto interno. Então, o produto vetorial, ele está aqui, tá? Ele tem essas seguintes propriedades, esse determinante aqui, a gente calcula ele por este determinante, ok? Que pode ser resolvido o determinante da forma com que você achar melhor, tá? A regra de Sarrus, enfim, dá uma olhada na resolução do determinante, veja qual você acha melhor. O produto vetorial entre dois vetores, como o ângulo entre eles é 0, né? Isso significa que quando eu for também colocar aqui, ó, a coordenada de um vetor, a coordenada do mesmo vetor, numa matriz onde tem duas linhas iguais, o determinante é 0, por isso que esse vetor aqui vai ser o vetor nulo, tá? O resultado. E a norma do produto vetorial é norma, o seno do ângulo entre eles, tá? O seno do ângulo entre A e B. Ok? Deu para entender aí, né? Tá entendido aí, né? Vamos agora para... Deixa eu só mudar aqui a tela. Eu tenho que parar a apresentação aqui para mudar. Entendeu aí, pessoal? Então, deu para entender aí o produto vetorial, né? Tá com sono, Josiel? É porque o ventilador aqui é calor demais, com o ventiladorzinho perto fica
morrendo de sono, acho. Depois do almoço, assim. Mas não é só aí que é calor, não, cara. Tá complicado em todo canto, né? Aqui perto de Cajazeiro, não sei quem mora por aqui, mas aqui tá quente, viu? Pronto, então vamos lá. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Pronto, vamos lá. Então, com base nessa definição de produto vetorial, tá? A gente tem as seguintes, um exemplo aqui que a gente pode ver, ó. Calcular o produto vetorial entre o vetor A e o vetor B, tá certo? Calcular esse produto vetorial aí. Então, tá aqui o produto vetor V, que é o resultado, tá? De A vetorial V, e a gente já sabe que, para calcular o produto vetorial, eu calculo de que forma? Eu coloco aqui na primeira linha IJK, na segunda linha, as coordenadas de A. Quais são as coordenadas de A? Tá aqui, ó. 5, 4 e 3. Então, aqui na segunda linha, 5, 4, 3. Na terceira linha, as coordenadas de B. I, aqui, ó, 1, que tem aqui 1 multiplicando I, né? Não tem o J, então é 0 e K, 1, tá? Então, 1, 0 e K. E aí eu vou agora para calcular esse determinante, ok? Bom, cada um calcula esse determinante aí da maneira que achar melhor, tá certo? Fique à vontade para resolver esse determinante. Eu vou tentar explicar aqui para vocês uma maneira que eu acho que é mais simples, tá? Então, pega o seguinte, ó. Eu vou pegar dos cofatores, que é aquela I, tá? Eu mato essa linha e mato essa coluna. Como esse elemento é primeira linha, primeira coluna, 1 mais 1 dá 2. 2 é par. Então, vai ser dessa matriz que restar, vai ser diagonal principal menos secundária. Quanto é diagonal principal aqui, ó? 4 vezes 1, 4. 0 vezes 3, 0. 4 menos 0, 4. Multiplicado por quem? Ó, I, que é esse cara que a gente reservou da coluna dele. 4I. Ok? Beleza. Já achei a primeira coordenada. Agora eu vou para a segunda, ó. A segunda coordenada, eu vou pegar aqui, ó. É a coordenada J. Eu vou matar a linha e a coluna de J. Me sobrou essa e essa. Esse termo J, ele é o termo da primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 1 mais 2 dá 3. Ímpar. Sempre que a soma da linha mais a coluna, nessas matrizes 3 por 3 aqui, for ímpar, eu não vou fazer diagonal principal menos secundária. Eu vou fazer o contrário. É a secundária menos a principal. Então, ó, sobrou esses termos aqui, ó. 5, 1, 3, 2. 3, 1. Eu vou fazer secundária menos a principal. Ô, Pamela, eu estou gravando a aula e depois eu vou deixar ela disponível lá. E se você puder assistir, tá ruim, né? A internet aí. Você que sabe, tá? Pronto, professor. Eu vou assistir a gravada, porque não tá dando certo. Fica só cortando a voz do senhor. Não amostra o slide. Tá, infelizmente. Horrível. Mas se você puder ficar tentando aí, de toda forma, já eu posto lá, tá? Bom, então, como esse elemento... Vou ficar tentando aqui entrar. Pronto, tá certo. Como esse elemento J, ele é da primeira linha, segunda coluna, 1 mais 2 dá 3, ímpar. Os elementos que sobrar depois que eu matar a linha e a coluna, como deu ímpar 3, eu vou fazer diagonal secundária, 1 vezes 3. 3 menos a diagonal principal. Menos a diagonal principal. Quanto é a diagonal principal? 5 vezes 1, 5. 3 menos 5, menos 2, J.
tá certo? J, tá? E agora eu vou para o próximo. O próximo é o K. O K, ó, eu vou matar a linha e a coluna. Sobrou aqui, ó, esses termos aqui. K é o elemento da primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. 1 mais 3, 4. 4 é par. Se deu par, é diagonal principal menos a secundária. 5 vezes 0, 0. Menos 4 vezes 1, 4. 0 menos 4. Então, isso aqui deu menos 4K. Ok? Então, já está aqui, ó. Já resolvemos o produto vetorial. Já encontramos esse determinante. Não precisamos fazer mais conta nenhuma, tá? Então, dessa forma, que é a forma dos cofatores, que eu falei, que eu já foi mostrado no slide anterior, já sai direto, tá certo? O resultado, beleza? Por isso que eu prefiro usar ele para calcular o produto vetorial, tá certo? Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí, gente? Então, o que você vai fazer? Pega a linha e a coluna do I, por exemplo, eu quero pegar o I. Corto linha e coluna, o que sobrou? O I é elemento 1 mais 1. Primeira linha e primeira coluna. 1 mais 1, par. Diagonal secundária, menos a principal, menos a secundária do que sobrar. O J é ímpar. Então, vai ser secundária menos a principal. Multiplica a secundária menos a diagonal principal. J. O elemento K, ele é par, né? Ele está numa posição par. Então, corta a linha e a coluna dele, o que sobrar, diagonal principal menos a secundária. Beleza, gente? Tranquilo aí? Alguém ficou com alguma dúvida com relação a isso? Que queira aqui repassar? Alguém quer falar alguma coisa? Conseguiu entender aí o exercício? Professor, eu tenho tentando nessa questão de produto interno. Diga, produto vetorial ou interno? No caso, os dois, porque, tipo, tirar essa dúvida na minha cabeça. No caso, o produto interno é que você tem dois vetores, aí tem o vetor resultante. Aí, o produto interno vai ser o comprimento daquele vetor resultante? O produto interno, ele vai ser o comprimento do vetor resultante. Eu estou perguntando, que eu não sei se eu entendi isso. Não. A interpretação geométrica do produto interno, ela pode ser a projeção ortogonal de um vetor por outro, tá? Ó, eu tenho aqui um vetor A, um vetor B, certo? Eu posso utilizar o produto interno para calcular essa projeção ortogonal, o tamanho dessa projeção ortogonal aqui, ó, desse vetor A sobre o vetor B, que era justamente daquela forma que a gente estava vendo ontem, Israel, que você me perguntou, tá? Então, uma das interpretações, a interpretação do produto interno é isso. Tá certo? Professor. Então, o vetor projeção, eu posso tirar justamente dessa a interpretação do produto interno, tá? Posso avançar aqui um pouco, descer aqui um pouco? Vou lá. Se quiser que eu volte, é só avisar, tá? Bom, e qual é a interpretação geométrica, nesse caso aqui, ó, é do módulo do produto vetorial. A gente já sabe que o módulo do produto vetorial, né, ele vai ser dado de que forma? Norma do vetor A, norma do vetor B, vezes o seno do ângulo entre eles dois, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tenho um vetor A, tá aqui um Azinho, ó, que ele é AB, representado pelo segmento AB. Eu tenho um vetor Bzinho, que ele vai ser representado pelo segmento AD. E alfa é o ângulo entre A e B, tá? E aqui eu tenho uma certa altura. Bom, eu posso gerar aqui, ó, um paralelogramo, tá? Eu pego esse mesmo vetor A e jogo para cá. Pego esse mesmo vetor B aqui, ó, e jogo para cá. E aqui eu tenho esse paralelogramo, tá certo? E quero calcular a área desse paralelogramo, tá? Como é que a gente calcula a área desse paralelogramo?
A área de um paralelogramo qualquer, ela vai ser sempre dada por base, certo? Vezes a altura. Certo? A área de um paralelogramo. Então, vamos lá. Esse paralelogramo aqui, ó, tem essa base. Quanto é que vale essa base? É o comprimento do vetor A. Vocês concordam comigo? Sim? Então, a base, ela vai ser o comprimento do vetor A, ou seja, a norma do vetor A, vezes essa altura, que eu vou chamar a altura de H, tá? Aí, agora, vamos para cá, ó. Preste atenção no seguinte. Eu tenho esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Essa altura sempre vai formar um ângulo de 90 graus aqui, ó, com essa base, tá certo? E aí, por este triângulo retângulo, eu posso tirar uma seguinte relação. Quem seria o seno desse ângulo alfa? O seno do ângulo alfa é o cateto oposto. Quanto é o cateto oposto? Alguém pode me dizer? Cateto oposto. Bom, não vou esperar você dizer, não. Eu vou dizer, tá? Cateto oposto H sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É esse comprimento aqui, ó. O comprimento do vetor B. Ou seja, a norma do vetor B. Tá certo? E aí eu quero descobrir, ó, quem é H para eu substituir aqui nessa fórmula. Então, eu vou para cá, ó. Aqui eu vou isolar H. Então, ó, esse cara que está no denominador passa multiplicando. Então, vai ficar norma de B, vai ser vezes o seno de alfa, que é o ângulo entre A e B, vai ser igual a H, tá? E aí, basta eu substituir aqui agora, tá? Ó. Então, quem seria a área? Vai ficar, ó, norma de A vezes H. Quem é H? H está aqui, ó. Quem é H? Norma de B vezes o seno de alfa. Quem é alfa? Alfa é o ângulo entre A e B. Ok? E isso daqui, por definição, é quem? É a norma do produto vetorial entre A e B. Tá certo? Então, se eu quiser calcular a área do paralelogramo formado por dois vetores A e B, basta eu calcular quem? A norma, ou seja, o comprimento do produto vetorial entre A e B. Tá certo? Então, ó, vou voltar aqui um pouco. Vou voltar aqui um pouco, tá? Vou apagar essa parte aqui. E vou dizer aqui para vocês, ó. Esse vetor A, vamos supor que esse vetor A esteja aqui. Esse vetor B, vamos supor que ele esteja aqui, tá? Mas eu posso pegar ele e trazer ele para cá, mantendo as retas supostas paralelas, enfim, toda aquela coisa, tá? Da comprimento, vamos supor que ele tenha esse comprimento. Tá aqui o vetor A e o vetor B, só uma suposição, tá? Por esses vetores A e B, eles podem ser um vértice de um paralelogramo. Basta eu pegar esse mesmo vetor A, ó, jogar para cá, pego esse mesmo vetor B, jogo para cá, tenho esse paralelogramo. E eu posso calcular a área desse paralelogramo, de lados A e B, comprimento de A, comprimento de B, né? Como é que eu vou calcular a área do paralelogramo? Acabei de ver, ó. A área de um paralelogramo, ela vai ser a norma do produto vetorial. Então, se me perguntar, qual a área do paralelogramo formado pelos vetores A e B? A área do paralelogramo, ó, a área do paralelogramo, eu já sei que ela vai ser dada de que forma? Pela norma do produto vetorial entre esses dois vetores. Porque eu já acabei de ver aqui na interpretação geométrica do produto vetorial que a área desse paralelogramo vai ser quem? Norma de A, norma de B, vezes o seno do ângulo entre eles. Que vai ser justamente quem? O produto vetorial. E aí, ó, basta eu calcular agora isso daqui. O produto vetorial entre A e B, eu já tenho, que deu esse vetor.
Como é que eu faço para calcular a norma de um vetor? O que é a norma de um vetor? É o comprimento de um vetor. Então, a gente já viu em vídeos anteriores que a norma ou o comprimento de um vetor, ela vai ser dada por quem? Pela raiz quadrada das suas coordenadas ao quadrado. Qual é a coordenada de A vetorial B? A vetorial B está aqui, ó. A primeira coordenada é 4, 4 ao quadrado, menos 2, mais menos 2 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Ok? Que isso daqui vai ficar 4 ao quadrado, 16, mais 4 ao quadrado, 16, vou colocar aqui, 16, mais 4, mais 16, né? Que isso daqui vai ficar 16 mais 4, 20, mais 16, 36. A raiz quadrada de 36, 6. Então, aqui vai ficar 6 unidades de área. Então, a área desse paralelogramo, cujos vértices, ou cujos lados são o vetor A e o vetor B, vai ser 6 unidades de área. Beleza, galera? Beleza. Pronto. Tranquilo. Então, a gente já tem agora uma gama de exercícios para resolver. Se eu perguntasse para vocês, qual é o triângulo? Se eu quisesse fazer um triângulo aqui agora, qual é a área do triângulo? Onde A e B são lados adjacentes, ou seja, esse cara é um lado, esse cara é um lado de um triângulo. Então, eu quero pegar, ó, esse triângulo aqui. Bom, esse triângulo, ele vai ser quem? A metade da área do paralelogramo, porque quando eu pego um paralelogramo, a diagonal, ela vai dividir em dois lados iguais, né? Na verdade, a diagonal vai dividir esse paralelogramo em dois paralelogramos iguais. Então, se eu quisesse a área desse triângulo, a área do triângulo, ela vai ser a área do paralelogramo, que a gente achou que deu 6, dividido por 2, porque vai ser somente a metade de um triângulo desse. Ou seja, 6 dividido por 2, 3 unidades de área, se eu fosse calcular a área do triângulo. Então, aqui eu já posso brincar com vocês, ó, fazer vários exercícios, tá? Para resolver vários tipos de questões com relação a isso. Beleza, galera? Entendeu, Alice? Você que não assistiu os vídeos ainda, Alice. Entendi, eu assisti. Assistiu já? Botou em dia? Estou em dia. Muito bem. Só Enzo agora também que está falhando. Beleza? Posso avançar aqui um pouco? Sim? Vamos lá. Calcular, exemplo aqui, ó. Calcular a área do paralelogramo de vértices A, B, C e D, tá? Então, ele já está afirmando que é um paralelogramo, tá? De vértices A, então aqui eu tenho A, B, C e D, tá? Eu já está dizendo que é um paralelogramo, tá? Eu vou pegar um paralelogramo feitinho aqui que vai ficar melhor para mim, tá? Rapidinho. Pronto. Então, eu tenho um paralelogramo, ó, e ele já está afirmando que os lados, que os vértices desse paralelogramo é um vértice A, B, C e D. Professor, como é que eu sei que vai ser nessa ordem? Enfim, pode botar da ordem que você quiser, tá? A gente está só supondo. Ele já afirmou que é um paralelogramo, então, para a gente, beleza, tá certo? Sem problema. Ok? E aí, ó, o que acontece? Eu pego 2 desses vetores aí, ó. A pergunta que pode dizer, professor, como é que eu sei que esse cara, o ponto está aqui? Porque poderia estar o B aqui e o C aqui, tá? Então, para desencargo de consciência, a gente vai ver quem são os vetores aí, ó. Quem é o vetor AB? Quem é o vetor AB, gente? Vai dizendo aí, alguém me diga aí, já, rapidinho.
I, Aí, I de novo. Ou J e 3K. 3K. Quem seria o vetor A? AB está aqui. Vamos colocar agora o AD. Seria menos 2I, Menos 2I, menos J, menos J, 2K. mais 2K. E agora quem seria o vetor DC? Menos I, Menos I, menos J, menos J, menos 3K. menos 3K. Pronto. Só que você já consegue visualizar se esses lados eles podem ser dessa forma, se eles estão corretos, ou se esse D aqui em cima e o C aqui embaixo. Eu já consegui ver. Por quê? Você pega esse vetor AB aqui, ó, o vetor AB. O vetor AB, ele tem qual o tamanho dele? Qual a norma do vetor AB? Qual a norma do vetor AB? Alguém consegue me dizer aí? A norma do vetor AB vai ser raiz quadrada de suas coordenadas ao quadrado. 1 mais 1, 2, mais 9, 11. Raiz de Então, 11. raiz de 11. E qual vai ser a norma do vetor DC? Vai ser 3. Ou raiz de 9. Raiz de 11 também, não? Raiz de 11. É a mesma. Mesmo comprimento. Não é menos Ah, 1 ao eu quadrado. tava fazendo um AD. Confundi. Aqui, o AD deu quanto? Raiz de 9. Ou 3. Raiz de 9, né? 3. Se o AD deu 3, AD deu 3, então ele está dessa forma. Ó. Esse vetor DC tem raiz de 11, tá? Então, aliás, o AB tem raiz de 11, tá aqui o AB. O DC também tem raiz de 11, então eles são paralelos, porque eles têm o mesmo comprimento, tá? Então, os pontos provavelmente estão dessa forma aqui mesmo, tá, gente? Ok? E aí, basta fazer o quê? Agora, AD, quem é o vetor AD? Tá aqui, ó, a norma dele deu 3. Se você fizer BC, a norma também vai dar 3, tá certo? Ok? Então, vamos lá, ó. Calcular a área do paralelogramo com esses vértices aí, tá? Calcular a área do paralelogramo com esses vértices aí. Como é que a gente vai calcular? Basta eu fazer o quê? A norma, né? Então, a área vai ser igual a quem? A norma do vetor AB vetorial AD. Tá certo? AB vetorial AD, ok? E aí você vai lá fazer, tá? Tentem aí, veja como é que vocês... Quanto é que vai dar isso daqui? Né? Produto interno, aqui vai ficar, ó, I, J, K. Aqui vai ficar a norma os coordenadas do vetor AB, tá aqui, ó, 1 e 3. 1 e 3. As coordenadas do vetor AD, AD está aqui, ó, menos 2, menos 1 e 2. E calcula esse produto vetorial. Alguém pode me dizer aí qual é o resultado? Tentar fazer e me dizer qual é o resultado? Vou esperar, viu? Estou esperando alguém me dizer aí. Depois que vocês calcularem, resolver aí me dizer qual é o resultado, tá? Professor, Oi, Eduardo. nesse DC,
não vai na última, na coordenada de K. Não deveria ser mais 3, não. DC tá aqui, né? DC. 3. Aí fica C D. menos D, não é? Ah, tá. Isso. Vai ficar... Bom, pega CD ao invés de DC. Fica melhor. Fui eu que fiz? Foi alguém que fez? Alguém me disse, né? Vai ficar menos 1, 0, dá menos 1. Então, vou colocar aqui. Vou deixar do jeito que está. Menos 1, né? Aí vai ficar menos 3 mais 2, menos 1. E 3 menos 6 dá menos 3, não? Ah, é porque eu estou falando DC, então é C menos A, tá? Então, inverte todos esses sinais aqui, né? Vai ficar mais 1. É isso? É C menos A. 1 menos menos 1 dá 1. 2 menos menos 3 dá 1 também aqui. E 6 menos 3 dá 3 positivo. Obrigado, Eduardo. Tá certo agora? Sim, Eduardo. Agora eu acredito que esteja. É porque antes eu estava fazendo como se eu tinha colocado a coordenada. Aí a única que não tinha batido tinha sido a do K, que era para ser positiva. Ah. Entendi. Deu quanto aí o vetor? Meu resultado deu 5i menos 8j menos k. Então, vamos lá. É a norma do vetor 5i menos j Menos a. 8j menos k. Ah, menos 8j menos 8j menos k. Alguém discorda? Alguém fez aí, deu esse O mesmo meu resultado? deu mais deu- K. Mais K. O meu deu mais K também. Eu também. E aí? O meu também. Concorda que está errado, Enzo? Concordo, achei meu erro. Pronto, então dá mais K. Eu estou querendo a área é a norma desse vetor, tá? É o comprimento desse vetor. Então, vai ser as suas coordenadas ao quadrado, né? 5 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Que isso daí vai dar quanto como resultado? O meu deu raiz de 90. Pronto. Então, a área... Alguém concorda aí? Também deu? O meu também deu raiz de 90. A área Também. vai ser igual a raiz quadrada de 90. Se eu puder dar uma simplificada aqui, isso aqui vai ficar 3 raiz de 10 unidades de área. Beleza? Deu para entender aí, gente? Então, a aplicação do produto vetorial é justamente a norma dele, tá? É encontrar a área desses paralelogramos aí, ok? Então, quando eu falar de área, pense logo na norma do produto vetorial. Tá certo? Professor, Opa! se eu calcular no lugar de AB, AD, eu calcular AB, AC, dá certo também, né? Dá sim. Tem que dar, tá? Para A todos única dá. coisa que você tem que pegar são dois lados diferentes. Você não dá certo se você pegar AB e DC. Porque AB e DC, ou CB, sei lá, eles são paralelos. Então, aí não rola, tá?
Agora, se você pegar qualquer um dos lados aqui, aí sim você vai gerar vai dar certo. Ok. Beleza? Podemos avançar um pouco? Pode. Pronto. Então, vamos lá. Seja U e V, dois vetores quaisquer, tá? Tal que o produto interno entre U e V é 4. A norma do vetor V é igual a 3 raiz de 3. E o ângulo entre U e V é π sobre 6, ou seja, de 90 graus. A primeira pergunta, aliás, ele faz duas perguntas. Uma, calcular U, a norma de U, e a outra é calcular a norma de U mais a norma mais V, tá? A norma de U mais V. Beleza? Alguém tem alguma ideia de como se faça isso? Aliás, alguém quer dar a sua opinião aí de como faz isso? Joyce. Joyce. Bem parecido com o que eu te expliquei sobre o produto interno, tá? Bem parecido com o que eu te expliquei pelo produto interno. A gente pode usar, que na verdade isso daqui é um produto interno, né? Ó, a gente está falando que isso aqui é um produto interno. Ó. Então, como eu tenho a norma do vetor V, eu tenho o produto interno e tenho o ângulo entre U e V, eu vou pela definição do produto interno. Qual é a definição do produto interno entre U interno V? Isso daqui vai ser, por definição, a norma de U, norma de V, né? Norma do vetor V, vezes quem? O cosseno do ângulo entre U e V. O cosseno do ângulo entre U e V está aqui, ó. É π sobre 6. Π sobre 6. E aí eu venho para cá, ó. O que significa aqui, ó? Quanto é esse camarada aqui? Foi me dado no enunciado. O produto interno, o interno V, é 4. Então, isso aqui é igual a 4, que vai ser igual. Quanto é a norma de U? A norma de U é o que a gente quer calcular. Então, eu não sei quanto é a norma de U. Tá? Eu quero calcular essa norma de U. Vezes a norma de V. Quanto é a norma de V? Foi dado no problema aqui, ó. Norma de V igual a 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. Vezes o cosseno de π sobre 6. Quanto é o cosseno de π sobre 6? Π sobre 6 são 108, π é 180 graus, né? 180 dividido por 6 dá 30 graus. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. 1 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, ok? E aí agora é só fazer continha, tá, gente? Só fazer continha. Isolar quem é esse U aqui, a norma de U, e fazer as contas, tá? Esse raiz de 3 com raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar quanto aqui? 3, né? Ok, galera? Vocês estão me deixando falando sozinho. Eu concordo. Sou muito sentimental, tá? Então, aqui você concorda comigo que isso aqui vai ficar, ó, 4 é igual norma de U vezes 3 vezes 3, 9 sobre 2. O que implica que a norma de U vai ser igual. Esse 2 vai passar multiplicando e esse 9 dividindo. 2 vezes 4, 8, dividido por 9, tá? Então, achamos quem é a norma de U. Tá certo? Beleza? Alguém tem alguma coisa contra aí? Não, né? Então, posso avançar, tá? Quando você diz que não tem nada contra, eu vou avançando aqui. Ninguém fala nada, eu vou entendendo aqui, pensando que vocês estão entendendo. Eu estou perguntando, ninguém está falando nada.
Eu quero calcular agora quem, ó? Quem é a norma de U mais V, tá? E aí eu vou pela definição também, porque eu tenho o ângulo entre U e V e tal, essas coisas todas, ou eu vou não, eu não poderia ir pelo... Eu quero calcular primeiro, ou você pode ir dessa forma aqui, ó. Vamos lá. Quem seria a norma de U mais V? Você concorda comigo, ó? Eu já falei num vídeo, tá? Num vídeo, eu vou botar aqui de vermelho para que você consiga entender aqui. Se eu tenho um vetor A, e quero fazer o produto interno dele com ele mesmo, quem seria isso? Seria a norma de A, né? Vezes a norma de A, por definição, né? Vezes o cosseno do ângulo entre eles dois. O cosseno do ângulo entre A e A é 0. O cosseno de 0 é 1. Isso implica, daqui eu tenho que a norma de A ao quadrado é igual ao produto interno de A por A. Vocês concordam comigo? Conseguiram ver isso aqui, entender? Sim? Tá certo? Então eu vou para cá, ó. Eu quero calcular a norma de U mais V. Então, a norma de U mais V. Então, eu sei que a norma de um vetor ao quadrado, então, eu vou pegar aqui, norma de U mais V ao quadrado, é quem? É o produto interno dele por ele mesmo. Então, vai ficar, ó, o produto interno do vetor. Quem é o vetor? U mais V, interno com U mais V. Certo? A norma dele ao quadrado é o produto interno dele por ele mesmo. E eu quero ele ao quadrado, vou achar o quadrado, depois é só tirar a raiz, tá? E aí vai lá, ó. Vamos fazer essa distributiva aí, tá? Fazendo a distributiva. Então vai ficar, ó, U interno com U interno com U, um vetor interno com ele mesmo vai ficar ele ao quadrado. Então aqui vai ficar, ó, U interno com U vai ser a norma de U ao quadrado. U interno com U está aqui, ó, esse resultado aqui. Um vetor interno com ele é a norma dele ao quadrado. Então, U com U é a norma de U ao quadrado. U com V, aqui vai ficar, ó, mais U interno com V. Vou agora para esse outro aqui, ó. Mais V interno com U. V interno com U. Mas, vou para esse outro agora, ó. V interno com V interno com V é a norma de V ao quadrado. Então, norma de V ao quadrado. E aí, vamos lá, ó. Só vou organizar aqui, ó. Vai ficar assim, norma de U ao quadrado, mais U interno V é igual a V interno U. Isso é uma propriedade do produto interno. O produto interno ele é comutativo. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes U interno V. Mais norma de V ao quadrado. Bom, eu quero calcular, aí eu vou só substituir agora, ó. Quem é a norma de U? Tá aqui, ó, a norma de U é 8 nonos. Então, vai ficar 8 nonos ao quadrado. 8 nonos ao quadrado, mais 2 vezes a U interno V. U interno V foi dado no problema. U interno V é 4, ó. Tá aqui, ó. Então, U interno V, 2 vezes 4. Mais V ao quadrado, norma de V ao quadrado. A norma de V também foi dada no problema, ó. A norma de V é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, né? Isso aqui vai ficar, ó, só organizando aqui, vai ficar... É 3 raiz de 3, professor. Ah, é 3 raiz de 3, esqueci da raiz de 3. Então vai ficar 3 raiz de... Eu vou colocar raiz, 3 raiz de 3, vocês concordam comigo que é 9 vezes 3, 27... Concordo. Tá? Então, 3 raiz de 3 aqui, ó, é raiz de 27, tá? Então, vai ficar raiz de 27 ao quadrado. E aí, é só fazer essas continhas, tá? Me digam aí, vejam aí quanto é que vai ficar, tá? Então,
façam essas contas aí, que eu não gosto muito de fazer conta, não. Vai ficar assim, ó, a norma de U mais V vai ser igual a raiz quadrada, tá? A gente está achando a norma ao quadrado. Esse quadrado eu vou passar em forma de raiz. Vai ficar a raiz quadrada de 8 vezes 8, 64, dividido por 81, mais 8, mais raiz de 27 ao quadrado dá 27. Essas contas aí vai dar quanto, pelo amor de Deus? Alguma alma caridosa para fazer essas contas aí para mim? Cinco vírgula 9. Aproximadamente 6. Se fosse para deixar em raiz, Alice, como é que ficaria? Tu fez as contas ou não? Raiz de 2.899 dividido por 81. Então, na verdade, raiz não, ou já o resultado? É 2.899. Aí, falaram no chat também. Isso, 2.899 dividido por 81. Pronto. Isso aqui é, tirando a raiz ainda, é raiz disso, é? É na raiz. É na raiz. É raiz disso aí. Se quiser simplificar, dava 35,7. Dava decimal. Pronto. Enfim, qualquer coisa parecido com isso aí, tá valendo, tá? Aí, desse camarada aí. Beleza, pessoal? Então, conseguiram entender questõezinhas desse tipo? Tá? Então, ó, se deu produto interno, deu a norma, deu ângulo, vai pela definição de produto vetorial, de produto interno, né? A casa aqui é de produto interno e produto interno, é uma questão de produto interno. Então, vai para a definição de produto interno. Você não vai cair na besteira de querer fazer por coordenada a coordenada, porque você não sabe quem é o vetor U, não sabe quem é o vetor V, para ir para coordenadas. Beleza? Posso descer aqui? Pode. Para a última, tá, gente? Eu sei que a gente já começou faz tempo, vou só mais essa última aqui, tá? Seja A, B e C uma base ortonormal. O que significa ser uma base ortonormal? Já falei um dos... Vetor unitário e perpendiculares entre si. Os vetores A e B, eles são unitários e perpendiculares entre si, ou seja, todos os ângulos entre eles, são de 90 graus, tá? E eu quero calcular essa norma aí, norma entre os vetores A, B e C. Como é que a gente vai fazer? A gente acabou de fazer um exercício parecido, né? A norma... Deixa eu pegar o azulzinho aqui. A norma entre os vetores A mais B mais C ao quadrado, a gente já sabe que essa norma aqui vai ser igual a quanto? Ao produto interno entre o vetor por ele mesmo. Tá? Então, lembre-se, se tiver norma, calcule a norma, não sei o quê. Geralmente, muitas das vezes, na verdade, vai sair por essa definição, que a
norma ao quadrado é igual ao produto interno do vetor por ele mesmo, tá? Então, tentem sair por aí. E aí, vai lá, ó. Aqui vai ficar quem, ó? A interno A. A interno A. Aí, agora, usando a definição. Joyce, preste atenção. Você me disse aí que o ângulo entre eles é igual a 90 graus. Quando eu fizer agora o A interno B, isso aqui vai me dar quanto? Como resultado. Vou só organizar aqui esse passo aqui e quero saber quanto é que vai ficar a segunda coordenada com a segunda coordenada. Primeira coordenada com a segunda. Alguém seria capaz de me dizer aqui, ó, quanto é esse A interno B? A vezes B. Seria o ângulo de 90 graus, né? Não, é zero. Dá zero. Dá zero, né? Dá zero. Por que vai dar zero? Porque A e B são ortogonais. Isso, Joyce. Eles são ortogonais. Se eles são ortogonais, o produto interno entre eles, de qualquer forma, vai sempre dar zero. Ou seja, A interno com A, está aqui. A interno com B, zero. A interno com C, zero. São ortogonais. Também. Oi? Oi, Enzo? Zero também. Também zero. Aí vou agora para o segundo. B. B interno com A, zero. B interno com B. B interno com B, aí vai ser aqui. Mais C, aí, mais B interno com C, zero. Agora vamos para o C. C interno com A, zero. C interno com B, zero. C interno com C. C interno com C. Então, dessas contas todas, só sobrou isso daqui, tá? Só sobrou isso. E aí, vamos lá, ó, voltar agora para a definição. O produto interno de um vetor por ele mesmo vai dar igual a quem? A norma dele ao quadrado. A norma dele ao quadrado. A gente vai voltar agora. A interno com A, norma dele ao quadrado. Mais B interno com B, norma de B ao quadrado. Mais C interno com C, norma de C ao quadrado. E aí, quanto é a norma de A? Eles são vetores unitários, não? Isso, ó. Como eles são uma base ortonormal, Joyce me disse que eles precisam ser ortogonais entre si, e além disso, são unitários, ou seja, o comprimento deles é 1. Então, aqui, ó, norma de A, 1. 1 ao quadrado, 1. Norma de B, 1. 1 ao quadrado, 1. Mais norma de C, 1. 1 ao quadrado, 1. Então, eu tenho que a norma ao quadrado vai dar 3. A norma ao quadrado é 3. Logo, a norma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C vai ser igual a raiz quadrada de 3. Beleza, minha gente? Deu para compreender aí? Bacana? Ótimo. Deu sim. Pronto. No final, eu resolvi fazer mais questões um pouco sobre o produto interno, como foi da semana passada, que a gente teve aquela aula nossa, foi para discutir sobre o questionário, vocês preferem o questionário, e a gente não fez nada de produto interno. Como eu já tinha falado um pouco sobre a área, o produto interno entre si também aqui resolvi, aí essas duas últimas questões eu tirei para resolver sobre o produto interno também. Tá certo, pessoal? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Não? Tá. Eu vou parar a gravação aqui, só para o vídeo também não ficar longo, e como a gente também já não vai mais fazer nenhum exercício, para não ficar muito longo para quem for assistir depois.